Olá, torcedor e torcedora do nosso Esquadrão de Aço, seja bem-vindo, bem-vinda ao nosso canal. Estamos festejando aí, o Bahia venceu o Bahia de Feira de virada, né? Vamos falar um pouquinho sobre esse jogo. Bahia vence o Bahia de Feira de virada, podemos dizer assim, o Bahia não jogou assim tão bem como deveria jogar, apesar de ter um elenco caríssimo, né, em relação ao Bahia de Feira, nem se compara, mas não vamos falar sobre isso, vamos falar sobre esse jogo, né? Assim, uma análise geral desse jogo, né, é que o Bahia, primeiro tempo, o Bahia não conseguiu superar o chamado ferrolho do Bahia de Feira, né? Os jogadores o time todo recuado, esperando um contra-ataque, até que conseguiu um pênalti que, de fato, considerando o jogo, houve um pênalti, mas que na prática não deveria ter acontecido o pênalti, uma vez que o jogador do Bahia de Feira estava impedido. Bahia de Feira faz o primeiro gol, não é, do jogo, e aí o Bahia de Feira daqui para diante faz um jogo muito feio, um jogo de fazer vergonha ao futebol de forma geral. Por que um jogo de fazer vergonha? Porque apostou na catimba, não é? Todo momento o Bahia de Feira caía, qualquer coisa, os jogadores caíam, o goleiro caía, chamava a equipe médica. Então, um jogo muito feio, tanto que tivemos uns 7 minutos, né, no primeiro tempo, e depois teve 13 minutos de acréscimo, teve 10 mais 3 minutos de acréscimo no segundo tempo. Aconteceu no segundo tempo, o Bahia consegue empatar e consegue virar o jogo, consegue empatar com o Everaldo, que fez um gol de craque, né? Um gol muito bom, de fato, podemos dizer assim, considerando esses dois últimos jogos, o Everaldo desencantou, espero que continue assim, e fez os 2 gols do jogo, um gol com uma jogada muito boa e um segundo gol de bola parada com pênalti esse, né, que de fato aconteceu, né? O jogador do Bahia de Feira colocou a mão na bola, né, e o Everaldo bateu muito bem e fez o gol da virada do Bahia. Mas o que é que acontece? Para ter esse pênalti, para o Everaldo bater esse pênalti, passou no mínimo 5 minutos o Bahia de Feira fazendo catimba, jogador caindo na área, inventando coisa. Então, muito feio, um jogo muito feio, e ainda saíram reclamando da arbitragem, tá? Mas isso não tira as falhas do Bahia, principalmente no primeiro tempo. Claro, esses times do interior, com todo respeito a todos esses times, o time do campeonato baiano, sabendo que tem uma equipe adversário como o Bahia, uma equipe qualificada, apesar de não estarem, dos jogadores não estarem assim tão bem entrosados, mas uma equipe qualificada, e aí equipes como o Bahia de Feira aposta no recuo, aposta em jogar numa bola, né, numa chance de uma bola, num contra-ataque, e também apela para catimba, né? No caso, o Bahia de Feira foi uma coisa muito feia mesmo. Então, o que podemos dizer desse jogo? O Bahia, no primeiro tempo, fez um jogo de matar o torcedor de raiva. Porque, tudo bem, o time do Bahia de Feira recuou, montou um ferrolho, né? Colocou um ferrolho, com as linhas toda baixa, e esperando apenas uma bola em contra-ataque. Só que o Bahia não conseguia criar jogadas para desmanchar esse ferrolho, para quebrar linhas.
o Bahia não conseguia isso, né? Então, o Cicinho na lateral, até agora eu acho que não está dando conta do recado, né? Ainda precisa melhorar muito, né? Sabe que é um jogador experiente, mas vejo que até mesmo o Borel pode ser muito melhor até o momento do que o Cicinho, né? E o André, quando chegar dos jogos da seleção brasileira de sub-20, então o André pode já ter a cadeira cativa aí na lateral. Então o Cicinho, enquanto o Cicinho estava, o Bahia estava muito fraco. O Cicinho, mesmo com a experiência que tem, mas não conseguia marcar bem. Fez algumas jogadas interessantes, mas não conseguia marcar bem. Então, a lateral direita e a lateral esquerda não funcionam muito bem. O Chaves, ele se mostra um lateral esquerdo de muito avanço, né, de ofensivo, mas no sistema defensivo, para a defesa mesmo, tem muitas falhas ainda, né? Acho que ele ainda precisa entrar no jogo, de modo que isso aí forçou também a zaga a se sair melhor. E o Raul Gustavo, que só quero colocar no plural, não sei porque hoje estou colocando tudo no plural, né? O Raul Gustavo comete falhas assim muito, muito perigosas para o sistema defensivo do Bahia, né? Falhas que, se não fosse o goleiro, por exemplo, o Felipe, teria acontecido até um gol de virada aí do Bahia de Feira. Então, o Raul Gustavo, um jogador que tem também muita experiência, mas que vem apresentando falhas no sistema defensivo. Então, o que é que nós temos aí? A zaga comprometida também com a fraqueza no sistema defensivo dos dois laterais, o lateral direito, o Cicinho, cometendo muitos erros, não garantindo aí digamos assim, uma segurança na lateral. Quando chega para a parte ofensiva, o lateral Cicinho, até que se sai mais ou menos, digamos assim. Aí no sistema defensivo ainda comete muitas falhas. Na lateral esquerda, como já falei, o Chaves, que está se aprimorando aí na posição. A gente sabe que é um jogador que tem muito potencial. Então, no sistema ofensivo, na parte quando ele puxa a bola pela esquerda, né, para o ataque, a gente vê que velocidade, né, faz um trabalho até bem, mas aí peca muito na parte defensiva. Então, força a zaga. Aí, o que dizer do meio de campo, né, da volância do meio de campo? A gente vê que a ausência do Rezende, né, exige muito ali do meio de campo, né, na parte defensiva e a criação de jogada no meio de campo. A gente vê que o Rezende é um bom volante aí que faz falta ao Sport Clube Bahia. Mas aí tem outros jogadores, né, que poderiam ajudar mais, né, Aí a gente tem o Acevedo, que entrou no segundo tempo e deu uma ajuda interessante, né? Tem o David Duarte, né? O David Duarte que jogou e até se apresentou mais ou menos. E aí a parte do meio de campo aí dos pontos, né? Algumas falhas, né? Algumas falhas. E a criação de jogada no meio campo com o Daniel, quando ele não consegue assim entrar no jogo, o Bahia se perde, né? Ataque do Bahia, né? A parte do ataque, o centroavante não consegue receber a bola, né? E os atacantes não conseguem receber uma bola bem trabalhada. Então a gente tem esses problemas aí no Bahia. Eu acho que o Bahia, com esse jogo
com o Bahia de Feira, principalmente levando em consideração a parte, esse recuo do Bahia de Feira, né, esse ferrolho do Bahia de Feira. Então, o Bahia precisava ser mais ofensivo e para isso precisava trabalhar melhor as jogadas, e coisa que no primeiro tempo foi muito falho no primeiro tempo. Então, no segundo tempo, antes de falar do segundo tempo, a participação no meio de campo aí com o Lucas Mugni, né? O Mugni se mostra um grande jogador, né? O Mugni, um grande jogador. O Biel, né? Na ponta esquerda, um jogador assim muito criativo, né? Só precisa, como se diz assim, pegar mais corpo para poder se segurar bem quando se tem os zagueiros, né, derrubando, né? Então precisa nesse sentido aí. Mas o Biel é um jogador bastante criativo, que ajuda bastante o Bahia, e a gente percebe que o Biel, na parte coletiva aí, ele está melhorando, porque a gente via ele muito fominha, né, nos últimos jogos, né? Muito fominha. Talvez o Renato Paiva tenha chamado a atenção nisso aí, né? Então, o Biel melhorou bastante, assim, contribui muito para o jogo coletivo. E aí, no segundo tempo, o Bahia mostra força, mostra garra, mostra-se propositivo. Então, uma coisa não se pode negar, né? O time no segundo tempo, mesmo com falhas ainda, não tantas falhas como no primeiro tempo, mas o Bahia conseguiu se mostrar com muita garra, teve mais precisão nas jogadas, por isso que daí os dois gols, né? O gol de empate e o gol da virada, que aí garante a classificação definitiva já do Esquadrão de Aço no Campeonato Baiano aí para a próxima fase aí do mata-mata, né? Para a semifinal. Ok? Mas aí o que dizer dos jogadores que substituíram, né? Os que foram substituídos, os que substituíram. Eu acho que, mais uma vez, o Paiva acerta na mudança. Tem um olhar interessante na mudança de jogo. Então, o Paiva acerta, né? Tirou o Cicinho, né? Que viu que não estava rendendo bem com aquele sistema defensivo do Bahia de Feira. Então aí fez umas mudanças, inclusive no posicionamento. A gente vê que inclusive o Jacaré passa a ser um lateral direito, né? A entrada do Goulart dá muita movimentação aí no meio campo aí para o centroavante, né? Então muito interessante essa parte aí. E aí nós tivemos, por exemplo, né, a entrada de Acevedo, a entrada do menino Patrick Verón, que eu acho interessante, tá? Esse menino é muito bom, e eu acho que precisa ser melhor aproveitado, né? Da mesma forma que o Rian entrou nos jogos, né, se tornou inclusive titular em alguns jogos, lá na lateral. O Patrick Verón é um menino que pode contribuir bastante para o Esquadrão de Aço. Então fez a entrada do Patrick Verón, a entrada do Goulart, isso ajudou bastante o time, né? Vamos aqui, eu vou pegar agora rapidinho aqui os comentários aqui, análise do ecbahia.com, e tem muitas coisas aqui que a gente vê que faz sentido, né? O que eu estou colocando aqui, né? Então o Bahia vence de virada, garante a classificação antecipada no Baiano. O Esquadrão tem 8 pontos de vantagens para o 5º colocado, faltando 2 rodadas, está garantido nas semifinais. O Bahia voltou a vencer de virada no Campeonato Baiano, dessa vez por 2-1 sobre o Bahia de Feira, pela 7ª rodada do estadual. Com o triunfo, o Esquadrão fica com 18 pontos em primeiro lugar, garante a classificação para as semifinais, com 2 rodadas de antecedência. Isso porque o 5º colocado
O Vitória tem 10 pontos, né? O Vitória está no quinto colocado. Eu acho que o Vitória consegue essa quarta colocação. Eu acho que consegue uma recuperação, né? Então, já garantido o mata-mata, o Bahia visita o Doce Mel neste sábado pela penúltima rodada da primeira fase. O jogo vai ser lá em Jequié, né? O Bahia, acho que vai, inclusive, o Renato Paiva deve fazer uma mudança profunda também aí, apostar aí na rotatividade, né? Então, sobre o jogo, com bola rolando, o Bahia faz um primeiro tempo que pode ser listado como um dos piores do time em 2023, com certeza, sem criatividade para organizar jogadas pelo centro do campo. O time tricolor era travado pelas pontas e pouco levou perigo ao gol do adversário. Aos 17 minutos, quem balançou a rede foi o Bahia de Feira, em cobrança de pênalti, convertida por Thiago Corrêa. O volante abriu o placar após o Raul Gustavo ter derrubado Peterson na grande área. Mas, claro, depois ficou evidente que esse pênalti não devia ter acontecido, porque não justificando o jogo fraco do Bahia, né? Não justificando o jogo fraco do Bahia no primeiro tempo, mas o jogador Bahia de Feira estava adiantado, né? Então, o próprio técnico tricolor demonstrou sua insatisfação com a atuação do seu time ao substituir Diego Rosa, assim, não tinha falado do Diego Rosa, né? Por Ricardo Goulart, com apenas 31 minutos de jogo, deixando Mugni como primeiro volante ao lado de Daniel. Na reta final do primeiro tempo, o esquadrão teve seus melhores lances em um chute para fora de Jacaré e uma cabeçada de David Duarte, após escanteio parando no goleiro. Em resposta, o Bahia de Feira ainda acertou o travessão antes do intervalo. Aí o segundo tempo, que o Bahia melhorou um pouco, né, com as mudanças. Já no retorno para a etapa final, a postura tricolor se mostrou diferente, com um início de jogo com pressão sobre o adversário pela primeira vez no jogo. Com maior controle de posse de bola e presença ofensiva, o empate aconteceu aos 13 minutos. Biel recebeu o passe na ponta esquerda e deu uma assistência na medida para o Everaldo finalizar sem chances para o goleiro. Após conseguir o empate, o Bahia manteve o fôlego ofensivo na busca pela virada, o que quase aconteceu novamente com o Everaldo aos 24 minutos, parando em uma boa defesa. Mesmo com o controle da partida, buscando a todo custo a virada, o tricolor de aço seguia encontrando sérias dificuldades para balançar as redes. Mais uma grande chance pelo chão aconteceu aos 41 minutos, que terminou em finalização travada pela defesa, evitando o gol. Já aos 45 minutos, o zagueiro Paulo Paraíba colocou a mão na bola dentro da área e o árbitro Diego Pombo Lopes assinou o pênalti para o esquadrão. Everaldo foi quem assumiu a responsabilidade pela cobrança, anotou o gol da virada e do triunfo tricolor. Né? E finalizando, né, a nossa análise, o Bahia faz um bom jogo a partir do segundo tempo, esquece o primeiro tempo, mas esquece como jogo, mas não pode esquecer do ponto de vista avaliativo, né? E o Bahia de Feira foi vergonhoso do ponto de vista da catimba, tá? Vergonhoso do ponto de vista da catimba. Então é isso aí, dê um like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para receber as nossas novidades, comente, compartilhe e divulgue nosso canal Arquibancada JMS para seus amigos e amigas, tá? Canal que é feito exclusivamente para você, torcedor e torcedora do Esquadrão de Aço, e até o nosso próximo vídeo.